Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Arranca quarta-feira na cidade de Lubango, capital da província da Huila, a reunião de ministros do trabalho da SADC. O encontro deve analisar assuntos alinhados às metas de desenvolvimento regional a nível da África Austral e as reuniões preparatórias tiveram início hoje. Os altos funcionários e parceiros da SADC estão a preparar no Lubango os documentos que serão submetidos a partir de quarta-feira à reunião de ministros da organização regional. Na abertura do evento, a titular do MAPTES, Teresa Dias, destacou a importância da melhoria das condições do setor, tendo em conta os temas que estão agendados para discussão. Neste importante evento, serão minuciosamente apreciados temas bastante oportunos, atuais, transversais aos Estados-membros desta comunidade, temas estes que nem sempre são de fácil interpretação e abordagem, mas que, no rigor, deverão conferir maior eficácia e eficiência na implementação de medidas estruturantes ao nível dos nossos Estados-membros e conta com uma agenda bastante profícua, trazendo ao debate temas tão importantes como a assinatura e ratificação do protocolo sobre o emprego e trabalho da SADC, o estado do mercado do trabalho na SADC, a implementação do plano de ação para a migração laboral, código de conduta do trabalho infantil, a execução das normas internacionais do trabalho da OIT e o projeto quadro modelo para sistemas autónomos para a resolução de litígios laborais. Pelo que auguramos que saiamos do encontro com estratégias bem definidas para o alcance dos nossos anseios. Notícias no Girassol Jornal de segunda-feira. Outros destaques: serviços públicos na segunda-feira. Depois da greve geral, o regresso aos postos de trabalho e a corrida dos munícipes para a recuperação do tempo perdido. É isso em setores estratégicos. Temos outras notícias também. Mercado laboral. Amanhã entra em vigor a nova Lei Geral do Trabalho e o respectivo código. Empregadores e funcionários destacam as valências do instrumento. Pesca ilegal e vigilância marítima, detalhes e reações sobre alguns dos fatores que contribuem para cada vez mais baixo nível de pescado. Urgências médicas, a conjuntivite está entre os casos mais atendidos no fim de semana em Luanda e a malária continua no topo. Corredor do Lobito, parcerias e o interesse cada vez mais notório de países vizinhos em apostar no negócio. Angola, na Rota Internacional do Turismo, cruzeiro com mais de 1000 turistas, volta a atracar no porto de Luanda. Este é o primeiro em 2024. Momentos de reflexão na abertura da semana mais importante do universo cristão, petições que antecedem a celebração da Páscoa. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal.
Outra vez, boa noite. 3 novos declarantes no caso que envolve o antigo embaixador de Angola na Etiópia foram ouvidos hoje no Tribunal Supremo. É o regresso de julgamento de Arcanjo Maria do Nascimento, acusado da prática de crime de peculato na forma continuada. Resta apenas ouvir no processo um declarante. O julgamento do antigo embaixador plenipotenciário de Angola na Etiópia, Arcanjo Maria do Nascimento, retomou hoje no Tribunal Supremo. O arguido é acusado de prática do crime de peculato na forma continuada. O dia de hoje foi reservado para a audição de 3 novos declarantes, nomeadamente Domingos da Silva Coelho, de 60 anos. À data dos factos, exercia as funções de diretor do gabinete jurídico. Jorge Cabango, de 53 anos, que exercia as funções de chefe do Departamento do Património da Secretaria-Geral do Mirex, e Francisco da Cruz, de 68 anos, que à data dos acontecimentos exercia a função de embaixador da República Federativa Democrática da Etiópia. Durante a sessão do julgamento, os declarantes confirmaram que o arguido terá recebido mais de 20 milhões de dólares americanos para a construção de 3 edifícios, a fim de servir de residência protocolar, residência oficial e de chancelaria. Os 3 edifícios estavam a ser construídos pela empresa etíope ANJ Construção. A celebração do contrato aconteceu em 2014. Neste processo, já foram ouvidos 18 declarantes e falta um para fechar a lista dos declarantes para a leitura da sentença, que poderá ser a absolvição ou a condenação do arguido Arcanjo Maria do Nascimento. O relator do julgamento é o venerando juiz conselheiro João Fuantone, que tem como adjuntos os venerandos juízes conselheiros Dr. Nazaré Pascoal e a doutora Maria Guiomar Gamboa Craveiro. Entra em vigor amanhã a nova Lei Geral do Trabalho e respectivo Código. Empreendedores e funcionários em geral destacam as valências do diploma, com realce para a segurança contratual. Especialistas consideram que, além da salvaguarda da produtividade, a nova Lei Geral do Trabalho reforça a segurança nas relações jurídico-laborais entre funcionários e entidades patronais. O país ganhou em finais de 2023 uma nova Lei Geral do Trabalho. No essencial, esta lei traz uma nova perspectiva sobre a relação laboral entre o colaborador e o empregador. No plano das principais alterações, destaque para a reposição da regra de que o contrato de trabalho deve ser celebrado por tempo indeterminado. Esta constitui uma boa nova para a classe trabalhadora. De facto, esta nova lei de trabalho parece-me ser mais acolhedora comparando com a lei geral anterior, né? Porque temos uma nova lei geral de trabalho que de facto vem acudir mais os trabalhadores, porque tem uma relação de trabalho muito desequilibrada, e no sentido de equiparar a relação jurídico-laboral, temos a lei geral do trabalho que é mais protecionista do ponto de vista das garantias fundamentais do trabalhador, e hoje temos a licença paternidade, que outrora não existia. Portanto, temos uma lei que, de facto, vai se rever nas convivências sociolaborais e também jurídicas. Um tempo a esta parte, a anterior lei vinha atender mais questões, ou seja, se guardava mais os interesses das entidades empregadoras em detrimento dos trabalhadores. Esta nova lei, até onde conheço, não muito a fundo, mas em matérias palpáveis, vem dar uma nova roupagem a este paradigma, uma vez que ela salvaguarda na sua generalidade mais o interesse dos trabalhadores em detrimento das entidades empregadoras. A nova Lei Geral do Trabalho foi publicada em Diário da República na primeira série, número 245, de 27 de dezembro de 2023, depois da sua promulgação no dia 11 de dezembro do mesmo ano. O documento estabelece um período de 90 dias após a sua publicação para a entrada em vigor. Este período já passou e a lei entra em vigor nesta terça-feira, dia 26 de março. Mas afinal, a partir desta data, o que deverá mudar na relação jurídico-laboral entre a entidade patronal e o colaborador? A nova Lei Geral do Trabalho prevê claramente um regime de aplicação da lei no tempo. Significa dizer que a própria lei, o legislador já resolveu esse problema, o de saber o que é que acontece aos contratos celebrados ao abrigo da Lei 7/15 de 15 de junho, que é a lei anterior, a partir do momento que entra em vigor a nova lei. O docente universitário esclarece também que os contratos celebrados
antes do dia 26 de março de 2024 continuam a vigorar, com base na lei de 2015, até prescrever o vínculo laboral. De acordo com o artigo 319 da Lei 12/23 de 27 de dezembro, que é que passa a vigorar, aos contratos por tempo determinado, celebrados ao abrigo da Lei 7/15, estes continuam no que se refere ao tempo de trabalho, à duração do contrato, a serem regulados pela lei anterior, pela Lei 7/15. Significa dizer que só no fim deste tempo que foi acordado entre as partes, ou seja, tão logo se der a caducidade do contrato, no caso de renovação, é que aquele contrato passa a ser regulado pela nova lei. E agora os serviços da função pública regressam depois de 3 dias de greve geral convocada pela Central dos Sindicatos. No setor da educação, algumas escolas e direções procuram agora ajustar o calendário de provas em função da interrupção. Nos serviços notariais, o dia foi de enchentes consideráveis aqui na capital do país. Começamos no Instituto Politécnico Industrial de Luanda, que registrou a comparência de aproximadamente 90% dos alunos. A entrada, a vistoria e confirmação da documentação que se impunha. Alguns alunos aproveitaram a interrupção dos testes para revisar os conteúdos de língua portuguesa e física, exames marcados para o primeiro dia pós-greve. Ficamos em casa 3 dias, pude estudar desses 3 dias, tive alguma prova que vi dificuldade. Espero ter boas notas no final desse segundo trimestre. Espero que os professores não façam mais a greve e que o problema deles seja resolvido. Primeiramente, a greve atrapalhou no sentido de nos preparar melhor para fazer a prova, né? Acho que vai haver muitas negativas. Nesse momento, estaremos em casa a nos preparar para o próximo trimestre. O diretor do IPIL avançou que a realização da greve não alterou o calendário escolar. O estado psicológico dos alunos, no entanto, naquilo que nós podemos constatar, pensamos nós que não houve qualquer alteração significativa nesse sentido. O calendário, em princípio, terá a mesma sequência. Alteraram-se as datas, obviamente, mas a sequência será a mesma. O gestor garantiu, por outra, estar salvaguardada a condição dos estudantes ausentes por questões de saúde. E até porque estamos numa altura em que há um surto de conjuntivite e todos aqueles alunos que estão afetados pela conjuntivite, nós estamos a pedir que regressem a casa e vamos depois estabelecer um calendário próprio para que eles possam fazer as provas. No Colégio Público Juventude em Luta, o diretor em exercício disse que as provas correram sem sobressaltos, mas garantiu que o período interrompido pode ter as suas implicações no seio dos alunos. Até para nós, os trabalhadores, quando há greve, é alteração, não é? E quanto mais os alunos que estavam numa fase de avaliação, para o ensino e aprendizagem não é bom. Eles paralisaram 3 dias, retomaram agora, há sempre alteração. Passamos também pela repartição de identificação criminal e pela primeira conservatória do Registro Civil de Luanda. Sem gravar a entrevista, uma fonte adiantou não se ter registado nas duas instituições a ausência de trabalhadores, estando a prestar todos os serviços. Segundo apuramos, na primeira conservatória de Luanda, o movimento no que diz respeito aos utentes foi surpreendente. Um número reduzido em relação ao habitual. Mas a paralisação teve impacto nas agendas de Domingos Canivete e Alvina Pedro. Embaraçou-me porque eu preciso fazer o levantamento do certificado da 6ª classe dos meus filhos e não consegui. Então fiquei naquela, houve greve, então tudo ficou embaraçado. Então é o motivo que me fez aparecer aqui hoje, fazer o levantamento do bilhete. Acabou por me causar constrangimentos porque eu tinha que tratar um outro documento que não consegui tratar. Os próximos 45 dias vão servir de trabalho entre o Executivo e o Grupo do Salário Mínimo Nacional, com representação dos 3 grupos sindicais. A ministra Teresa Dias avança as orientações do Conselho Nacional de Concertação. Conosco trabalharem no sentido de vermos, em vez do salário mínimo nacional ser feito com base nos blocos, agricultura, serviços, indústria, tal como vinha sempre sendo feito, foi a mesma pedido dos sindicatos que estavam nesse Conselho Nacional de Concertação Social, foi pedido que fizéssemos
com a tipologia de empresas. Uma empresa micro, média, pequena, média e grande devem ter salários diversificados porque a capacidade de honrar e pagar salários é diferente. E nós estamos a trabalhar nisso. Recentemente convocamos e convidamos os nossos parceiros, demos essa nota e, portanto, ficaram em sede dos seus grupos internos poderem aferir, fazer os seus estudos e dar-nos alguma resposta. Aprovada por unanimidade pelas 3 centrais sindicais, a primeira fase da greve geral aconteceu de 20 a 22 de março. A visão da Constituição da República sobre a defesa e segurança na perspectiva do género foi hoje apresentada em aula magna durante a abertura aqui em Luanda do 2º curso de Defesa e Segurança Nacional. Onde foi igualmente defendido que a atual lei sobre o serviço militar obrigatório já não se encontra alinhada às recomendações internacionais. A atual lei sobre o serviço militar obrigatório em Angola já não se adequa às recomendações internacionais, nem mesmo à dinâmica constitucional do país. A consideração foi feita pela veneranda juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, que defende uma revisão do documento que vigora desde 1993. Em 1993, quer a atual dinâmica constitucional, quer os protocolos internacionais ainda não tinham sido aprovados. Portanto, a norma que impõe a obrigatoriedade dos cidadãos maiores de 18 anos do sexo masculino, quando fazemos essa interpretação, temos que olhá-la sob 2 perspectivas. Em função daquilo que foram as políticas, entender se pode ou não fazer uma discriminação positiva. Ou seja, para já a norma geral tem que ser todo o cidadão. O sexo masculino sai fora. Laurinda Cardoso fez estas declarações durante a aula magna subordinada ao tema A visão da Constituição da República de Angola sobre a defesa e segurança na perspectiva do género e disse que só na efetivação das normas é que poderão ser estabelecidos privilégios, mas que a partida a lei do serviço militar obrigatório deverá também abranger o sexo feminino. Depois, só na efetivação é que nós podemos entender que por alguma razão, e isto só os órgãos de segurança é que saberão, poderão dar um certo privilégio ou menos privilégio, um certo privilégio aos homens ou menos privilégio às mulheres, mas sempre dentro daquele pressuposto que eu referi na dimensão do princípio da igualdade, em que ela, na sua materialização, pode nos permitir fazer essa discriminação positiva em função das circunstâncias concretas. O 2º curso de Defesa e Segurança Nacional na perspectiva do género, à luz da Resolução 1325 das Nações Unidas, reitera uma vez mais o compromisso do país para com a paz e segurança na região. Angola é um país de vocação pacífica, que privilegia a resolução dos conflitos pela via política diplomática, fazendo da paz, da convivência harmoniosa entre os povos, a base para o desenvolvimento econômico, social e competitividade entre nações. Neste domínio, o presente curso representa um espaço privilegiado de amplo debate, reflexões, partilha de visões sobre o papel da mulher nos órgãos de defesa nacional. Estamos expectantes que o presente curso, que decorrerá de 25 a 28 de março do corrente ano, venha a cumprir com o objetivo 4 do Plano Nacional de Ação para a Implementação da Resolução e Referência do Conselho de Segurança da ONU, aprovado pelo Decreto Presidencial número 143/17, de 26 de junho, seja aprofundar e difundir o conhecimento sobre a temática mulher, paz e segurança, incluindo a formação e sensibilização de entidades decisórias e opinião pública. Reformas económicas em Angola. Nota do Fundo Monetário Internacional. Em destaque.
Mais à frente, por enquanto, seguimos com pesca ilegal e vigilância marítima. Detalhes e guiações sobre alguns dos fatores que contribuem para o cada vez mais baixo nível de pescado. Parlamentares defendem o combate dos chamados arrastões, pesca normalmente praticada por embarcações de grande porte, e o reforço da fiscalização do mar como forma de preservar a riqueza nacional. Os arrastões pesqueiros são, por norma, proibidos pelas autoridades marinhas, fenômeno que tem contribuído para a escassez de peixe nas praias angolanas. Segundo os pescadores e armadores, cidadãos estrangeiros vêm praticando este crime ambiental em grande escala há algum tempo, arrastando tudo o que encontram pelo caminho, muitos deles com conhecimento das autoridades. De médio porte, que esses de chatas que são dos chineses, eles fazem mesmo aqui na Bahia, aqui onde arrastam até os medios de peixe. Normalmente os chineses quando fazem aqui, até os angolanos também já estavam a imitar essa pesca, porque sabiam que os chineses estão a fazer, por que o angolano não faz? Só que a fiscalização foram sempre em cima do pessoal. Até inclusive eu tive uma chata desta. Era a fiscalização sempre atrás de nós, porque os chineses já, mesmo a arrastarem, andam com barde. No barde tem dinheiro. Logo que encosta nos chineses, o chinês já sabe que vai dar dinheiro, então eles deixam arrastar. Tá vendo? E a coisa foi agravando até hoje. Eles arrastam tudo, não deixam nada, até que a banha. Os mais finos eles deitam, o mais grosso trazem para fazer as vendas. É gamba, é camarão, tudo vem. Os estrangeiros vieram aqui, dominaram quase toda a nossa fauna. Não respeitavam e tiravam quase todo o produto que estavam no sítio onde o peixe devia procriar. Até o fino tiravam. Então isso está a dar escassez no produto. O peixe já não cresce, atualmente não tem mesmo produto porque estamos debilitados em termos de pescado. Nós estamos a sofrer as consequências só do passado. A fiscalização, não sei se agora já mudaram, mas atualmente... no passado não havia muita fiscalização. Eles vêm arrastar e está no rumo dele, eles mesmo assim, quando ele levar a tua rede, tua material de rede vai embora mesmo. E quando tiver que eles estão a vir, você tem que se preocupar, desamarrar a boia e vai atrás deles, para ver se não passar na tua direção. Senão vão levar teu material e fica sem trabalho. Na sequência deste problema, os deputados viram a necessidade de aprovar a criação do Centro Regional de Coordenação da Fiscalização, Controlo e Vigilância das Pescas. Este instrumento para a gestão e monitorização das atividades pesqueiras surge num momento em que os parlamentares denunciam atos de pesca ilegal. Queiram que com aquele tipo de redes, com aquele tipo de arrastão, não escapava peixe nenhum. O que põe, obviamente, em causa não só o desenvolvimento daqueles peixinhos, mas a alimentação dos peixes grandes e a nossa própria alimentação. Contactei a senhora Ministra das Pescas, que me disse que tinha conhecimento e que estavam a tomar medidas para tal. Mas isso já dura bastante tempo e o contacto que eu fiz foi a título particular. Desta vez, a titular da pasta das pescas não respondeu a título particular, mas garantiu que a carta tem definidas estratégias para o combate à pesca ilegal, com a implementação de tecnologia avançada. É impossível que nós queiramos que o peixe fique em Cabinda, em Benguela, no Namibe, no Kwanza Sul. Nós em terra temos fronteiras. O que pode condicionar o peixe a estar num e no outro lado é se não estão as condições para o qual ele consegue sobreviver. Angola perde anualmente cerca de 8 mil milhões de kwanzas devido à pesca ilegal, segundo a Ministra das Pescas e Recursos Marinhos. Outros assuntos. Na classe dos taxistas continuam os rumores sobre a possível subida do preço da corrida no próximo mês de abril. A reação ocorre na sequência do processo de retirada dos subsídios aos combustíveis. A classe pretende subir a taxa para 300 kwanzas. O vice-coordenador das cooperativas e associações Unidos de Angola, Pascoal Lopes, disse que estava previsto uma paralisação nesta segunda e terça-feira por parte de algumas associações e cooperativas de taxistas. Estava prevista uma paralisação, na qual nós fizemos várias atividades a nível de escutação nas paragens
de Luanda, na qual despoletou um encontro de escutação com todos os taxistas. Isto aconteceu no município de Cacoaco. As preocupações são as mesmas. Retirada da subvenção ao combustível e a subida da corrida do táxi. O que nós colocamos no nosso caderno reivindicativo estava a retirada da subvenção, estava também o aumento do preço do táxi. A nossa proposta, de uma forma coletiva, é 300 contos. Enquanto há negociação, então não há motivo de nós partirmos para a paralisação. O representante reitera que o governo da província de Luanda aconselhou a fazerem uma boa proposta e dar entrada para que se encontre um caminho satisfatório para ambas as partes. Agora, desenvolvimentos no caso do edifício 236 da Avenida Comandante Valódia, aqui em Luanda, que foi evacuado por alegados riscos de desabamento. Há famílias que insistem em não cumprir com a ordem dada pela administração e se recusam a abandonar o edifício. Faz hoje 4 dias que os moradores do edifício São José 236 dos combatentes viram-se obrigados a deixar os apartamentos. Dos 56 pilares que compõem o prédio, 2 comprometem o bem-vida, razão da sua evacuação. De lá para cá, há quem se vê obrigado a passar a noite na viatura. Os moradores dizem estar preocupados com a sua acomodação, um assunto que tem gerado especulações. Segundo outras informações, estão a dizer que vai no Maria Teresa. Estamos indignados, porque estamos todos na rua. Tem alguns que foram para cá dos familiares, hoje estamos aqui nos carros, porque nós temos que ter uma resposta a qualquer momento, só não aguardar. Estou na casa do meu filho lá, que ele disse para vocês saírem, vão nos vossos familiares. E todos fecham, está tudo aí, todos fecham, está tudo aí dentro. Não temos roupa, não temos comida, não temos nada. Constrangido. Pelo menos durante esses 2 dias estou a dormir no carro. Onde é que vamos nos higienizar, principalmente fazer necessidade fisiológica? Eu não sou um velho de rua. Flávio Inocêncio reiterou que os moradores estão abertos ao diálogo com as instituições de direito. Nós não queremos fazer arruaças nem confusão com ninguém. Nós respeitamos o Estado porque sabemos que o Estado é uma pessoa de bem. E como pessoa de bem, nós estamos a pedir apenas compreensão e que haja um feedback de moradores, comissão, moradores. Nesta segunda-feira, uma equipa encabeçada pelo administrador adjunto para a área técnica do município de Luanda visitou o edifício. Temos estado a aconselhar os nossos munícipes a acomodarem-se em casas de famílias próximas até que conhecemos então as melhores soluções. Aqueles que não têm onde se abrigar, não é? Estão aqui conosco no posto de comando e estamos a dar todo o apoio necessário, desde a alimentação, água e outras condições. Ainda não terminou o trabalho do laboratório de engenharia. Hoje estiveram cá conosco, continuam a fazer o seu trabalho para que efetivamente possamos ter acesso a uma informação através de uma nota técnica que venha nos esclarecer a finalidade deste tema. Continuamos a trabalhar. Segundo uma fonte, os 2 pilares do edifício São José 236 dos combatentes começaram a ruir há 2 meses. E falamos a seguir de estradas. A nossa equipa passou por zonas de Viana onde a população se queixa de dificuldades de mobilidade. Em causa está o mau estado das vias de acesso. São os casos das ruas 4 de Fevereiro e também a Leimar, na zona da Gameque. Rua da Gameque, município de Viana. Este é o estado que se encontram as ruas 4 de Fevereiro e a Rua do Aleimar, totalmente esburacadas e alagadas. Os moradores sentem-se agastados porque, quando a chuva cai, as águas penetram em suas residências. Os constrangimentos são imensos. Estamos num tempo chuvoso, mas nunca sabemos nos preparar. Se soubéssemos nos preparar com antecedência, isto não acontecia. Estas lagoas acarretam doenças, sofremos com paludismo. E o que é que traz o paludismo? Mortes. Xavier Fialho é coordenador do bairro e diz que já bateram as portas das entidades afins, mas não houve resposta. E clama
por ajuda. É muito constrangimento e a gente já recorreu, mas não estamos a ser ouvidos até aqui. E, na verdade, estamos aqui a lutar. Como é que podemos fazer isso? Não estamos a achar como. Porque a água parava esse quintal, ela inundava o quintal e depois fazia o quê? O retorno. Ia para as casas. Quer dizer, aqui o quintalão só minimizava. Mas desde que vedaram o quintalão, aquilo só piorou. Agradeceria a todos que estiverem a acompanhar essa entrevista de direito, que façam alguma coisa, porque essa é a rua alternativa. Quando há engarrafamento ali, todos os carros param aqui, passam por esse lado ou por aquele lado. As duas ruas estão assim, na verdade, interditadas. Segundo os moradores, o problema piorou quando um empresário vedou este quintal onde escoava as águas residuais. E a essa altura, várias doenças são proliferadas por causa dos mosquitos. Continuamos em Luanda, no Centro de Saúde do Bairro Operário. Foram atendidos durante o fim de semana vários pacientes com conjuntivite. O surto segue em alta e requer o reforço das medidas de prevenção. Mas nem por isso a malária ficou para trás na lista dos casos mais atendidos. A malária continua em alta nos centros de saúde. A doença, que é a principal causa de morte em Angola, não dá trégua quando chega a época chuvosa, que resulta no aumento das poças de água e que, consequentemente, facilita a reprodução dos vetores da doença. No Centro de Saúde do Bairro Operário, a entrada de casos do tipo superou as estatísticas do último final de semana. Registramos um total de 219 casos, dos quais tivemos 42 malária, 8 doenças respiratórias agudas e tivemos também 6 casos de conjuntivite, hipertensão sem crise tratados. Tivemos 2 casos de transferência. Um caso foi por hemorragia com uma gestante de 28 anos, transferimos para o Hospital Augusto Ngangula. E um caso por malária grave, transferimos para o Hospital Municipal do Sambizanga. Esta mulher não hesitou em se dirigir ao centro mais próximo assim que notou os primeiros sinais na filha menor. Vômito e febre. À espera de resultado. Com este jovem não foi diferente. Os resultados dos exames já lhe foi apresentado. Eu estava a me sentir mal no sábado, então para comparecer aqui ontem no domingo, sei que quando compareci aqui ontem no domingo, não estavam a trabalhar, como foi um dia meio gás, então decidi vir hoje na segunda-feira que me atenderam hoje. Foi 2 para o campo de paludismo. Os dados do Ministério da Saúde revelam que mais de 12 milhões de casos da malária foram registados em todo o território nacional no ano passado. Destes, 6 mil chegaram a perder a vida. Por esse motivo, as autoridades estudam a possibilidade de implementar a vacina contra a doença ainda este ano. Mas enquanto não chega, o reforço das medidas para se evitar a doença não devem ser esquecidos. Os cuidados que nós recomendamos é o uso de mosquiteiros, o uso de redes nas janelas, repelentes e, se for possível, nas zonas em que não haja estes elementos já citados, usar as roupas e mangas compridas ou calças. E no Mochico, o governador Ernesto Mangala visitou o Hospital Geral da província. E fez a entrega de uma viatura de apoio ao Centro da Hemodiálise. O governador provincial do Mochico visitou na manhã desta segunda-feira o Hospital Geral do Mochico, onde constatou o funcionamento dos serviços de hemodiálise e dos cuidados intensivos da maior unidade sanitária da província. Nas vestes de médico, o governante mostrou-se preocupado com os constantes casos de hipertensão registrados nesta unidade, com maior incidência à camada jovem. E preocupa-nos uma maior incidência de casos de hipertensão arterial na juventude aqui na nossa província. E fomos informados pelos especialistas que, se a nível mundial a principal causa das insuficiências renais crónicas que levam à hemodiálise
tem sido as diabetes. No nosso caso, no caso da nossa província, a primeira causa está a malária e logo a seguir vem a hipertensão arterial com maior incidência na camada jovem. Inocêncio Muhangueno, um dos doentes, fala do seu dia a dia e o acompanhamento dos profissionais de saúde, mas a carência da alimentação tem preocupado os pacientes. O tratamento tem sido positivo, nossos enfermeiros são carismáticos, nos acompanham nas dificuldades que nós passamos, eles são boas pessoas, nos dão até conselho como tomar os medicamentos, como se cuidar. Uma das dificuldades que nós temos tido aqui na hemodiálise é a carência da alimentação em casa. Nós temos mais medicamento que alimentação. Uma vez que um paciente da diálise não consegue trabalhar ou arranjar um biscato, o patrão te quer todos os santos dias. Isso a carga entra às 7 horas até 16. E uma vez nós nessa condição de prioriza a saúde, que é o tratamento com a hemodiálise, depois procurar um biscato para sobreviver, tem sido um pouco difícil. O abandono de pacientes pelos familiares preocupa a direção do Centro de Hemodiálise do Mochico. A preocupação que nós apresentamos à Sua Excelência é a questão das dificuldades que temos alguns pacientes que são abandonados pelos seus familiares. Além desta preocupação, também colocamos a situação que são pacientes dependentes, muitos desses abandonados são dependentes dos profissionais daqui da mesma unidade, em questão de alimentação, vestuário e outros meios mais. No final de sua visita, Ernesto Mangala ofertou uma viatura para o apoio dos pacientes, dividido em 2 turnos, vindo de vários pontos da região leste. Regresso das notícias, destaques fora de portas. União Europeia apela a respeito por resultados das eleições presidenciais no Senegal. O assunto mereceu destaque no resumo da atualidade internacional que acontece agora, com desenvolvimento da Emília Pascoal, que traz este e outros assuntos. Emília, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite, Emília. Boa noite a todos. A União Europeia anunciou que as eleições presidenciais de domingo no Senegal decorreram calmamente e apelou a todos os atores políticos que respeitem o anúncio dos resultados oficiais. A organização considera o desenrolar pacífico das eleições um sinal das bases democráticas do Senegal e saúda a responsabilidade dos atores políticos em chegar a um consenso para resolver a crise que se arrasta desde fevereiro, quando o presidente cessante, Macky Sall, adiou as eleições. Outras notas internacionais já a seguir. O candidato na oposição, Bassirou Diomaye Faye, é apontado como vencedor das eleições presidenciais deste domingo no Senegal, de acordo com os resultados divulgados pelas assembleias de voto. 16 homens e uma mulher disputaram a preferência de mais de 7 milhões de senegaleses que votaram numa corrida presidencial muito disputada. Foram meses de incerteza que puseram à prova a reputação do país da África Ocidental com uma democracia estável numa região abalada por uma série de golpes de Estado nos últimos anos. O antigo primeiro-ministro do país, Amadou Ba, candidato da coligação no poder, disse que as comemorações foram prematuras e que será necessária uma segunda volta para determinar o vencedor. O exército nigeriano resgatou estudantes e funcionários que foram sequestrados por homens armados numa escola do norte do país no início deste mês. Os alunos de Kaduna, que foram libertados, chegaram à sede do governo estadual nesta segunda-feira. No dia 7 de março, um grupo fortemente armado levou contra a vontade 287 meninos e meninas de uma escola na cidade de Kuriga, no estado de Kaduna, noroeste da Nigéria. Ainda não se sabe se todos foram soltos. Este foi o primeiro crime desse tipo no país mais populoso da África desde 2021, quando mais de 150 estudantes foram retirados de uma escola secundária na mesma cidade de Kaduna. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou nesta segunda-feira uma resolução que exige cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas, a libertação também imediata e incondicional de todos os reféns. O documento foi apresentado por um grupo de 10 países rotativos liderados por Moçambique. No total foram 14 votos a favor, incluindo os membros permanentes Rússia, China, Reino Unido e França. Houve apenas uma abstenção dos representantes dos Estados Unidos da América. Essa foi a primeira determinação aprovada na Organização das Nações Unidas por um cessar no território palestino. O texto aprovado estipula que a pausa aconteça durante o Ramadão, que começou em 10 de março
e vai até 9 de abril. A adoção das resoluções do Conselho de Segurança da ONU por Israel não é obrigatória, mas após a votação, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu que o governo de Israel acatasse a decisão. Esta é a conta da atualidade internacional que iniciam. Até amanhã. Até amanhã, Emília, com mais informações. Bom descanso, Emília. Até amanhã. E não para de aumentar o número de mortos no caso do ataque recente a uma casa de espetáculos em Moscou, na Rússia. Referindo-se ao ataque que é o pior dos últimos 20 anos na Rússia, o Papa Francisco fala em ofensa a Deus. A presidência russa se recusou a comentar sobre a reivindicação de autoria do atentado de sexta-feira em Moscovo, feita por um grupo ligado ao Estado Islâmico. A explosão na sala de concertos Krogo City Hall causou 137 mortes. 128 pessoas ficaram feridas. 97 delas continuam hospitalizadas. Um tribunal de Moscovo decretou no domingo 2 meses de prisão preventiva aos 4 suspeitos detidos e que podem pegar uma pena de prisão perpétua por terrorismo. Informações não confirmadas dão conta de que eles teriam sido torturados pelas forças de segurança. Nas imagens das detenções transmitidas pela televisão pública russa, 3 dos homens tinham sangue no rosto. Um outro vídeo, divulgado na internet e cuja autenticidade não foi confirmada, parece mostrar um dos suspeitos a ter uma orelha cortada por alguém fora das câmaras. A França ofereceu cooperação reforçada à Rússia para combater o grupo jihadista Estado Islâmico, que reivindicou o atentado em Moscovo. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que o grupo terá feito várias tentativas de ataques em solo francês. Os Estados Unidos da América, a União Europeia, o Reino Unido e diversos países, incluindo Portugal, além de organizações internacionais como a NATO, condenaram o atentado. O Fundo Monetário Internacional elogia Angola pelo sucesso na implementação de reformas económicas nas áreas de gestão fiscal, mobilização de receitas, estabilidade financeira e independência do Banco Central. A nota de elogio faz parte do comunicado final que resume a visita da diretora-geral adjunta do FMI, Antoine Saier, e no período de 18 a 20 de março, e que visou avaliar a melhor forma da instituição apoiar o desenvolvimento inclusivo em Angola. A diretora-geral adjunta do Fundo Monetário Internacional, Antoinette Saier, concluiu hoje a sua visita a Angola após 3 dias de intensas discussões com autoridades angolanas e diversos representantes da sociedade civil, setor privado e acadêmico. Durante sua estadia, Saier destacou o progresso de Angola na implementação de reformas econômicas, elogiando especialmente as melhorias na gestão fiscal, mobilização de receitas e estabilidade financeira. Apesar dos desafios enfrentados em 2023, como a queda nos preços do petróleo e o fim da moratória da dívida, as medidas de prudência fiscal e ajustamento cambial ajudaram Angola a mitigar os impactos adversos. Saier enfatizou a importância de continuar com as reformas para reduzir vulnerabilidades da dívida e diversificar a economia, destacando investimentos em áreas sociais, educação e proteção social. Ela também elogiou as recentes medidas do Banco Nacional de Angola para conter pressões inflacionistas e fortalecer a estabilidade financeira. A responsável expressou otimismo em relação ao futuro de Angola, destacando o compromisso das autoridades com o Plano de Desenvolvimento Nacional e a sustentação dos esforços para melhorar a governança. A visita foi encarada como extremamente positiva, com o FMI reiterando seu compromisso em apoiar os esforços de Angola rumo à estabilidade macroeconômica e crescimento inclusivo, ressaltando o potencial promissor do país com a continuidade das reformas. E sobre o assunto passamos a conversa a seguir com o economista Pedro Coaça. Dr. Pedro, boa noite, já é residente. Como é que podemos olhar para esta nota de elogios do FMI? Inicialmente, deve-se dizer que é um reconhecimento internacional por todo o empenho que o governo angolano tem vindo a empreender no sentido de poder estabilizar a economia, especialmente a alta dos preços que muito aflige as famílias, sobretudo de baixa renda, em Angola. Portanto, trata-se de uma nota positiva, em que pese as medidas que o governo vem tomando tenham, digamos assim, algum impacto significativo no que toca àquilo que é a negatividade
para com, portanto, o bem-estar social. De forma geral, pode-se dizer que é uma nota positiva, entretanto, é necessário continuar-se a trabalhar, não é, nas reformas, não apenas cíclicas, aquelas que trabalham aspectos associados a curto prazo, como também as reformas estruturais que visam, sobretudo, empreender um conjunto de políticas que possam alterar de forma permanente, sobretudo, o lado da oferta da economia, promovendo assim a produtividade, a qualificação da mão de obra, de modo a tornar a economia não apenas resiliente a choques internacionais e a choques internos, como também tornar a economia mais robusta no que toca ao aumento do seu produto potencial. Dr. Pedro, é uma nota que é de elogios, mas que também enumera recomendações. Isto é verdade no sentido de que o crescimento e o desenvolvimento econômico são processos em contínuo fazer-se, ou seja, não existe um estágio em que um país alcança o crescimento ou o desenvolvimento e para por aí. Isto implica que o país apresenta um conjunto de desafios nos mais variados domínios, sobretudo econômico. Entretanto, no momento em que o país vive um aperto, digamos assim, fiscal, é necessário que, de alguma forma, digamos que o governo continue a não apenas a apertar a questão fiscal, como também a encontrar medidas que possam equilibrar algumas políticas contracionistas no campo fiscal e também no campo monetário, que se vão adotando no sentido de poder manter a demanda aquecida, lembrando que é um fator fundamental para a retomada do crescimento, especialmente no curto e no médio prazo. E no longo prazo, continuar-se a trabalhar para que se possa aumentar a complexidade econômica do país no que toca, portanto, à diversificação da base produtiva da economia e, consequentemente, aumentar também as exportações, que é um elemento fundamental para poder aumentar o crescimento e, consequentemente, a renda na economia. Como não deixaria de ser, o FMI reconhece o contexto apertado da economia mundial, mas, entretanto, acredita, ou seja, mantém o otimismo em relação ao crescimento da economia angolana. Sim, isto era esperado no sentido de que Angola, sendo uma economia ainda pobre, apresenta uma margem muito grande em termos de crescimento potencial. Isto é uma característica da grande maioria dos países em desenvolvimento, o que não ocorre com os países que já alcançaram um grau efetivo de desenvolvimento, que tem uma margem muito pequena de crescimento. Portanto, nós precisamos explorar este potencial que nós temos de crescimento, investindo pesado, sobretudo no que toca à infraestrutura rodoviária, que é um dos grandes gargalos que nós temos quando pensamos na circulação de pessoas e mercadorias, e também melhorar aquilo que é a qualificação profissional, lembrando que é muito difícil alcançar-se um crescimento sustentado no longo prazo, enquanto a força de trabalho apresentar, digamos assim, um grau de qualificação relativamente baixo, e isto tem efeitos negativos, digamos, no que toca à produtividade da economia. Pois, já a encerrar, Dr. Pedro, dos setores identificados como os que devem ser prioritários pelo FMI, educação, saúde, não escapam. Portanto, o que é que, em termos de serviços sociais, nesses dois setores, acha que deve ser de imediato priorizado pelo Executivo? Bem, o Fundo Monetário Internacional, enquanto banco, ele trabalha muito, ou seja, ajuda os governos a desenvolverem políticas cíclicas, ou seja, políticas de curto prazo. E no que toca a isto, ele quer dizer que o país precisa, de alguma forma, prestar atenção, portanto, à população relativamente mais pobre, não é? Ampliar um pouco mais os programas de transferências de renda, que são muito importantes não só para promover um maior grau de inclusão social das classes mais desfavorecidas, como também promover, digamos assim, maior consumo, o que naturalmente acaba por levar também a uma maior geração de riqueza, na medida em que a produção poderá aumentar em resposta a um possível aumento, portanto, no consumo. Dr. Pedro, vamos agradecê-lo por este momento, mais um de análise. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Simão. Vemo-nos em breve. Estamos juntos. Continuação de bom trabalho. Agora, um novo olhar sobre o corredor do Lobito, parcerias e o interesse cada vez mais notório de países vizinhos em apostar no negócio. A União Europeia está a financiar projetos nas áreas protegidas ao longo do corredor e que estão avaliados em 45 milhões de euros.
O corredor de Lobito apresenta uma rota estratégica alternativa para os mercados de exportação da Zâmbia e da República Democrática do Congo e oferece a rota mais curta que liga as principais regiões mineiras dos dois países encravados ao mar. É nesta perspectiva que a União Europeia está a financiar projetos nas áreas protegidas ao longo do corredor de Lobito, avaliados em 45 milhões de euros. Um investimento para o desenvolvimento sustentável do corredor de Lobito, para que haja exatamente não só o reforço em termos de criação de emprego e investimento em Angola com empresas europeias. Um dos primeiros investimentos que a gente vai fazer é na área da formação e capacitação nas cadeias de valor agrícolas. É na agricultura onde reside a principal aposta do executivo angolano, como formas de reduzir a forte dependência do petróleo e criar novas fontes de receitas públicas. Temos o corredor de Lobito, faz parte da nossa estratégia global, Global Gateway, e essa é uma nova maneira, é uma nova forma que nós temos de trabalhar, em que é o setor privado que vai investir e a União Europeia vai dar as condições de garantia a instituições financeiras, tanto o Banco Europeu de Investimento como os bancos nacionais de investimentos dos Estados-membros, para que eles possam fazer empréstimos a esse setor privado, e nós damos a garantia aos bancos para que eles possam investir e fazer o que se chama retirar o risco do investimento. É necessário também que o país possa aumentar a sua competitividade comercial, ou seja, exportar mais para fora, e isto é muito importante para a economia. E a ferrovia do Lobito representa uma oportunidade para que Angola possa aumentar, não é, as suas exportações para esses países que de alguma forma estarão integrados com o nosso país. Os Estados Unidos da América vão financiar, por exemplo, 250 milhões de dólares para a primeira fase da reabilitação e modernização do corredor do Lobito, que envolve a melhoria da linha de caminhos de ferro já existente. A segunda fase abrange a construção de uma nova linha férrea através da Zâmbia. O corredor de Lobito é mais do que uma empreitada econômica. É um catalisador para a integração regional, paz e estabilidade na região austral do continente africano. Melhorias no setor dos transportes poderão fortalecer os laços econômicos e sociais entre os países ao longo da rota, nomeadamente a República Democrática do Congo, a Zâmbia e a República de Angola em particular. É necessário que o país também aproveite esta infraestrutura para poder melhorar o grau de complexidade produtiva da sua economia, isto é, diversificar a sua economia em termos de produção industrial, que gera maior valor agregado, para que o país possa exportar, digamos assim, não só produtos que representam matérias-primas, mas também produtos industrializados, porque é isto que justamente gera renda e alavanca o desenvolvimento econômico e o crescimento de longo prazo. Valores éticos e morais. Preocupação no meio social. Em destaque. Angola, na Rota Internacional do Turismo, o Porto de Luanda voltou a receber mais um navio cruzeiro. É considerado apenas o primeiro neste ano de 2024 e trouxe mais de 1000 turistas a bordo. A nossa equipa conversou com alguns destes ilustres visitantes. É o primeiro do ano a atracar no Porto de Luanda. O Norwegian Dawn, com mais de 2000 passageiros, fez passagem em países do continente europeu, asiático, australiano, africano e americano. Este último está em representação máxima no navio cruzeiro, que antes mesmo de rumar para Luanda, passou pela famosa cidade turística de Cape Town, na África do Sul, um destino que dispensa apresentações. De chegada à capital do país, o roteiro nos principais cartões postais está garantido. Lugares como a Igreja de Nazaré, Museu de Antropologia, Mausoleu e Fonte de São Miguel foram selecionados para que a visita em Angola
valesse a pena. Este é um navio que está, portanto, a fazer várias visitas ao longo do mundo e neste momento veio de Cape Town para hoje em Luanda e depois vai continuar em direção ao norte com destino a Barcelona, que é o seu último ponto de paragem. Tivemos um no passado dia 2 de novembro, foi o primeiro da época. Temos este agora, que é o segundo, e vamos ter outro no dia 2 de abril, no Namibe, e que depois virá também escalar em Luanda no dia 4 de abril. Para quem só ouvia falar, a curiosidade de conhecer as belezas de Angola e não só, fala mais alto. Apesar de não dar tempo suficiente para explorar todas as potencialidades que Angola ostenta. Os safaris, desde luego, interesantes. Tienen un país hermoso, ¿no? Un continente con mucha riqueza. E quem do pouco que viu, não disfarça a sensação. It looks very nice, exciting. É interessante, é divertido e um país muito bonito. We go and explore. A dinamização do turismo em Angola faz parte dos planos do Executivo. A iniciativa tem sido promovida através de fóruns, passeatas e muito mais. Como forma de facilitar o processo, a isenção de vistos de turismo para mais de 35 países foi um dos caminhos encontrados pelas autoridades. Angola aberta para o mundo é o que todos esperam. Deixa sempre uma referência em termos de turismo e de divulgação do país, porque digamos que é uma promoção gratuita que o país ganha com a vinda destes navios, porque, como é sabido, faz notícia e acaba por dar mais exposição ao país naquilo que é o nosso turismo. Quantos mais navios tivermos, mais vamos ganhar em termos de exposição e que estamos a fazer algo em termos de turismo. Em 2023, um total de 4 navios cruzeiros atracaram em Angola. O último dos 4 foi o navio Zuizerdam, com mais de 2.000 passageiros, um número que se assemelha ao mais recente, o navio Norwegian Dawn. Regresso ao desporto em destaque na parte final. A Seleção Nacional entra em campo daqui a pouco para a data FIFA. Pois é, e o Anselmo Gaspar já chegou para trazer todas as novidades. Então, desta vez, vamos usar o uniforme oficial, não vamos? Creio que sim. Boa noite, Dizem traz-me ao agouro, boa noite. Creio que sim. Traga mais sorte, um vermelhinho de Angola, típico de Palancas Negras. Muito bem. É deles que vamos falar agora. Sei que nos acompanha, cordiais saudações. E os Palancas Negras voltam a entrar em ação hoje, às 22 horas, para o segundo duelo data FIFA. Angola enfrenta as Ilhas Comores com regresso ao relvado de Gibele. Depois da derrota por 1-0 frente ao Marrocos, eis que agora o conjunto nacional tem pela frente um adversário teoricamente mais fácil nestes jogos da data FIFA. Angola enfrenta a Ilhas Comores, que vem de uma vitória gorda diante do Uganda por 4 sem resposta. Pedro Gonçalves sabe da importância do duelo, uma vez que, em caso de vitória, poderá levar a seleção nacional a uma possível subida no ranking da FIFA. Por esta razão, o professor português poderá entrar para este jogo com 4-3-3. Neblu à baliza, os centrais David Carmo e Quelonda Gaspar, Edi Afonso como lateral direito e Nório Fortuna como lateral esquerdo. No meio campo, Estrela, Maestro e Show. Na ala direita, Jeremy Bela e na esquerda, Gilberto. E lá mais para frente, Pedro Gonçalves poderá utilizar Mabululu. Do outro lado, o técnico Mohamed Bouahar poderá utilizar um 4-4-2 com Abdul Fahad à baliza, os defesa Mohamed Zamir, Yusuf Bakari, Mohamed Chamond e Saulamana Magala. Os médios Abdallah Halawi, Alkan Mohamed, Fauzin Outamani e Raidu Boina Bakar. E no setor mais avançado com Youssef Obrahim e Mohamed Abdallah. Recordo que as duas seleções jogaram apenas uma vez a contar para a Taça COSAFA de 2022, com a vitória de Angola por 3-1. É verdade, e agora na modalidade da bola ao cesto, 1º de agosto cilindrou o Inter B por 61-38 em duelo da segunda jornada da Liga Azul.
A equipa de Paulo Macedo e Ângela Cardoso entrou ao parquet ainda com a fórmula que lhes levou à conquista da Taça de Angola diante da turma principal da Polícia Nacional. O 1º de agosto terminou o primeiro e o quarto a vencer por 45-10. Sim, é isto mesmo, 45-10 a favor das militares. No segundo período, a segunda equipa da Polícia Nacional, o Inter B, tentou acordar, mas não resultou, pois o 1º de agosto pressionava tudo e todas para levar ao intervalo uma vitória por 92-15. Nos outros quartos, o 1º de agosto aproveitou para experimentar todas as jogadas, lançamentos dos 3 pontos, dos 2 e até mesmo lançamentos livres. De 5 em 5 minutos, Paulo Macedo rodava o seu 5. No final do encontro, o resultado ficou fixado em 161-38 a favor do 1º de agosto. 123 pontos de diferença. Porque isso é um recorde nacional. Nunca antes tivera acontecido uma equipa feminina marcar 161 pontos numa partida. Foi muito bom a entrega das nossas jogadoras, aproveitaram todos os erros defensivos da equipa adversária, finalizamos com êxito. Temos que dar parabéns também porque houve uma sincronização muito boa em termo tático entre o jogo interior e o jogo exterior e isso é o que nós pretendemos. Fernando Sapalo reconheceu a superioridade do 1º de agosto, no entanto garantiu que podiam ter feito mais durante o encontro. Podíamos, na verdade, perder o jogo por função da maturidade, a outra equipa ser mais forte. As coisas hoje não correram bem. Fizemos muitos turnovers, 52 turnovers, e desses 52 turnovers, o 1º de agosto marcou 82 pontos. E o 1º de agosto esteve bem, em termos de longa distância, marcou 17 triplos. Isto é que faz essa diferença tão volumosa. Pensamos que temos muito que trabalhar, temos paciência, vamos trabalhar, são jovens, e que também foi uma semana muito difícil para nós. Tivemos que jogar com algumas jogadoras incomodadas, mas paciência, vamos continuar a trabalhar para que os jogos do nosso campeonato nos corram da melhor forma possível. Nas militares, a base Isabel Fernando conseguiu um duplo-duplo, 13 pontos, 10 assistências e 3 ressaltos. A extremo base, Rosa Gala, do 1º de agosto, encaixou 20 pontos e 6 assistências. Nas jovens polícias, a base Valeriana Moshi terminou com 13 pontos, 5 ressaltos e 1 assistência. E fora de Luanda, técnicos de atletismo da Huila estão a participar de uma formação promovida pela Federação Angolana da referida modalidade. 31 técnicos de atletismo da Huila estão a participar no Lubango de uma formação promovida pela Federação Angolana da modalidade. O evento visa melhorar a qualidade do treinamento desportivo na província. Estamos aqui a aprender as melhores técnicas para podermos melhorar as nossas sessões de treinamento, isto para o fundo e o meio fundo. Estamos a aprender como tiramos os tempos de passagem, ou seja, vimos como é com os tempos de passagem que vamos conseguir levar e ensinar nossos atletas a conseguirem se manter nas provas e conseguirem ser campeões num futuro próximo. Aprender muita coisa. Esses conhecimentos espero utilizar aos meus atletas para que nós possamos melhorar a nossa performance dos nossos atletas aqui na província da Huila, não só em Angola. Alors là, je suis venu pour faire un camp d'entraînement. Estou aqui para fazer um campo de treino. No campo de treino, trabalhamos com treinador e atletas. Demos informação no treinador que ele deve passar para os atletas. Falamos do plano do treino, como é que deve se dar treino, como é que devemos ficar no campo. E espero que a qualidade do trabalho aumenta e o tempo também de treino deve aumentar, porque no nível do mundo todos os atletas trabalham de manhã e à tarde. Au niveau mondial, les athlètes s'entraînent matin et après-midi. E sobre o desporto, por hoje é tudo. O momento é de passar novamente para aqui na Semião. Eu prometo voltar amanhã com mais novidades. Estamos juntos, Anselmo. Fiquem bem. Obrigada. Amanhã, Anselmo, bom descanso. Esta é a semana mais importante para os cristãos em vésperas da celebração da Páscoa. Os fiéis em todo o mundo vivem a Semana Santa, um período de reflexão em torno da paixão de Cristo. Em várias dioceses e arquidioceses,
Os fiéis católicos deram início à Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos. Durante a celebração da Eucaristia, que decorreu no Seminário Maior, o arcebispo da Arquidiocese de Luanda apelou aos cristãos a olharem neste tempo solene como momento de renovação de fé, perdão e consolidação ao amor ao próximo. Diante de vós, e vos dizemos, Tu és o Senhor da minha vida, então sim, somos verdadeiramente livres. O arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, apelou igualmente aos fiéis a manterem-se firmes com os ensinamentos das Sagradas Escrituras. E como o momento é de festa, e porque o Domingo de Ramos simboliza a entrada triunfal de Jesus à cidade de Jerusalém, não faltaram cânticos e louvores. Fiéis falam da data. Para nós, os católicos, Domingo de Ramos é o início da paixão do Senhor. É um domingo em que começamos a Semana Santa. Semana esta que nos ajuda a refletir e nos ajuda a caminhar com Jesus até o domingo de Páscoa. Sem fé nós não podemos viver. Nessa semana devemos viver mesmo com paz, alegria, nem que alguém nos provoque, então devemos evitar tudo. Fiéis católicos na Arquidiocese de Luanda celebram a Semana Santa com mensagens viradas ao perdão, caridade e o amor ao próximo. Com esta matéria chegamos ao final do nosso jornal, a edição da segunda-feira, a primeira da semana. Obrigada pela companhia de sempre. Esta equipa volta amanhã, mesma hora, 19h45. Boa noite e fique bem. Estamos juntos. Boa noite. Até amanhã.